Simões, a polêmica da vez é em relação ao Hulk, o Atlético que está se preparando. E aí, falando dessa preparação, eu já emendo aqui que ontem, sábado, foi um dia de treinos em 2 períodos, às 10 da manhã e às 4 da tarde. O Sampaoli dividiu o grupo em 2. Um grupo que fez atividade tática e técnica no campo. Trabalhou pela manhã no campo e à tarde fez exames médicos na clínica, fez aquela bateria de exames tradicional de pré-temporada. E aí inverteram esse grupo para tarde. Quem trabalhou na academia fez essas atividades na clínica também com o departamento médico, à tarde foi para o campo. Os jogadores contam com a presença do Hulk normalmente. O Hulk teve um pequeno problema no voo dele, na conexão, vindo da Paraíba para Minas Gerais. No Rio de Janeiro teve uma conexão e aí atrasou um pouquinho, mas chegou normalmente. Trabalha desde a sexta-feira na Cidade do Galo. E ontem surgiu a informação, a gente trouxe o Guilherme Abraão lá do Rio de Janeiro para falar do lado do Fluminense, que está bem confiante de que tem condições de arcar com o salário do Hulk. Por aqui no Atlético, a informação que a Itatiaia apurou, Simões, é de que o Galo vai oferecer ao Hulk um projeto para extensão do vínculo e para o pós-carreira também, que vai além das 4 linhas. Um projeto inédito, segundo fontes no Galo, para apresentar ao Hulk uma proposta de permanência, ainda assim entendendo, né, que existe a dificuldade do dia a dia, a dificuldade do Hulk com o Sampaoli, que ficou evidente nesse segundo semestre no Galo. É uma boa pro Galo, é uma boa pro Hulk. Como é que você tá vendo toda essa situação e essa requentada que deu na negociação, mesmo depois de o Atlético ter dito na semana passada que não negociaria o Hulk com nenhum time do Brasil, Simões? Pedro, essa história do Hulk, né, e que vem preocupando, é interessante um aspecto, né? Não sei se você vai se recordar, mas o Hulk chegou a ser vaiado no final do ano passado, né? O torcedor chegou a vaiar o Hulk no final do ano passado. Mas, de toda forma, o Hulk, na minha opinião, é o maior ídolo da história do Atlético neste século. Eu disse antes, eu não gosto de comparar a época, mas nesse século o Hulk é maior do que o Ronaldinho Gaúcho. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não só pelo que ele faz em campo, mas principalmente pela identificação que ele tem com o Atlético e pelo tamanho dele como ídolo para os torcedores do Atlético, que sejam as crianças, que sejam os jovens, que sejam os adultos, que sejam os velhos. Todo mundo tem o Hulk como ídolo maior, como referência, como um cara que quando entra em campo, ele sua a camisa. É aquele famoso jogador antigo, né? Do amor à camisa. E o Hulk tem. Até por esse conjunto da obra, eu jamais imaginei o Hulk jogando em outro clube brasileiro que não fosse o Atlético. A gente precisa somar aí a idade do Hulk, que já vai fazer 40 anos nesse 2026, embora eu acho que isso até implique pouco, porque o Hulk tem uma capacidade física muito acima da média e um nível de competitividade que faz com que ele seja um cara que se entregue muito, tá? Então, eu acho que essa história de 39, 40 anos não é um problema pro Hulk. Ele é um cara que tem condição de jogar em alto nível com essa idade. Mas eu nunca imaginei que a gente fosse discutir a saída do Hulk para outro clube brasileiro. Eu imaginaria que ele pudesse querer jogar nos Estados Unidos, até porque ele tem residência lá, que o Hulk pudesse, de repente, sei lá, voltar para o mercado asiático, que talvez seja mais difícil, mas jamais para um clube brasileiro. É uma situação realmente muito complicada, porque se eu disse que o Arana é o maior lateral esquerdo da história do Atlético, né, pelo menos na era Mineirão, o Hulk é, no mínimo, um top 3 dos maiores ídolos. Então é uma situação complicada para o torcedor atleticano perder o Hulk para outro clube brasileiro. Mesmo que seja uma equipe do Rio de Janeiro, no caso o Fluminense, ou que fosse do Rio Grande do Sul, porque o Grêmio também teve interesse, é uma situação que o Atlético precisa tentar resolver da melhor maneira possível, tá? Porque ela tem potencial para impactar nessa relação torcida-clube. Eu não sei em que pé está a história, se o Hulk realmente vai sair, se ele tem problema com Sampaoli, se ele tem problema com Paulo Brax. O que eu tenho a certeza é de que essa história precisa ser conduzida com muito cuidado, com muito carinho pelo Atlético, porque a ida do Hulk para outro clube brasileiro
tem potencial para impactar na relação torcedor-clube, pelo menos no imediato, pelo menos num futuro recente, tá? Claro que se o clube engata na temporada, começa a ganhar, aí o torcedor ganhando, ele fica muito mais feliz. Mas de toda forma é uma situação que precisa ser tratada com muito cuidado e com muito carinho. Eu quero começar falando sobre o Guilherme Arana. O lateral esquerdo do Galo, de saída oficialmente, partiu o Fluminense, vai jogar no Flu. O Atlético se despediu oficialmente através das suas redes sociais neste domingo, com notas e também com uma entrevista especial muito emocionante, né, do Arana, que, obviamente emocionado, foi às lágrimas para falar de 6 temporadas. Como é raro isso no futebol hoje em dia, né? 6 temporadas com a mesma camisa. E curioso que eu tava assistindo um trechinho, já a gente vai rodar um trechinho também dessa entrevista do Arana. Ele lembra, rapaz, do jogo contra o Afogados da Engazeira, eliminação do Galo na Copa do Brasil. Foi logo nos primeiros dias do Arana. E aí tem aquela eliminação precoce na Sul-Americana, queda do Dudamel. E aí chega o São Paulo e muda todo o astral dali pra frente, né? O Atlético viria a ser campeão de tudo em 2021, um ano depois, e com o Guilherme Arana fazendo parte e muito dessa história. O Galo publicou um agradecimento ao lateral esquerdo que de 2020 a 2025 fez 271 jogos, 23 gols e distribuiu 37 assistências. A imagem tá na tela do YouTube da Itatiaia para quem tá acompanhando a gente. O 13 ali no uniforme do Homem-Aranha, né? Como sempre brincou o Guilherme Arana, parte aí dos Vingadores do Galo, se despedindo. Já a gente vai falar do incrível Hulk também, mas por enquanto a despedida do Guilherme Arana. Se eu falei desses 23 gols e 37 assistências em 271 jogos, foram 5 campeonatos mineiros. Ganhou Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa em 21 e 22, seleção de bola de prata em 2020 e em 2021 também. Fluminense já anunciou, vamos colocar na tela também o anúncio da contratação do Guilherme Arana pelo Fluminense. Aí ó, contrato até 2029, vai em definitivo pro Flu, 3 anos de contrato para o jogador que está de saída do Galo. Vou trazer aqui pra gente repercutir no Domingão Esportivo, Guilherme Arana, a entrevista, a despedida do Guilherme Arana do Atlético. Fala, camisa 13 do Galo, ídolo que tá indo embora pro Fluminense. Vamos ouvir o Arana. Só agradecer mesmo, carinho, todos. Foram 6 anos, 6 temporadas, né, com a camisa do Galo, onde eu tive meus 2 filhos, me adaptei super bem, me identifiquei com o clube, com a torcida. Fica meu agradecimento por tudo. Acredito que é uma despedida, né, longe do torcedor atleticano, mas a mensagem é a mesma. Agradeço pelo carinho, uma gratidão eterna por esse clube, né, que fez eu realizar grandes sonhos. Tive momentos bons, ruins, mas sempre procurei representar muito bem o nosso torcedor. Guilherme Arana, o lateral esquerdo, se despedindo do Atlético. Curioso é que a gente estava lá na porta da cidade do Galo, não pode entrar no CT, né? Mas acompanhamos a chegada, a reapresentação dos jogadores que foi na sexta-feira, antes de ontem, e o Arana na saída, quando ele fala aí, né, não pude me despedir direito do torcedor, uma despedida sem o torcedor atleticano, ele passa, e os cerca de 30 torcedores que estavam ali na porta, esperando uma foto, um autógrafo com todo jogador que passava, pôde se despedir, cantar pro Arana, que foi ídolo. Arana é seleção, cantaram os torcedores lá na porta, e a despedida acabou sendo para um grupo pequeno de torcedores, mas ele simbolizou aí a massa do Galo. Ouvimos há pouco Guilherme Arana na sua despedida emocionante, publicada pelo Galo. Alexandre Simões é o meu parceiro de Domingão Esportivo neste domingo, já está no campo do Santa Cruz, onde mais tarde tem bola rolando, tem quartas de final na Copa Itatiaia. Simões, um abraço pra você. Onde está Guilherme Arana na história do Galo depois dessas 6 temporadas? Boa tarde, Simões. Boa tarde, Pedro. Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Veio a chuva para dar uma refrescada, né? Tá chovendo aí no campo, como é que tá? Ah, tá chovendo bem, viu?
mas tá chovendo bastante. Agora não, agora até que deu uma diminuída, mas assim, a chuva não para, né? Ela diminui, mas parar não para. Mas de toda forma agora deu uma diminuída e daqui a pouquinho a bola rola aqui, né? Em Confidência e Portuguesa, aí quartas de final da chave BH da Copa Itatiaia. Estamos aqui na expectativa para poder ver quem avança, que o campeão foi eliminado, né, Pedro? É verdade. Caiu antes do que todo mundo esperava. Quem é que tá aí trabalhando com você hoje, Simões? Hoje tá aqui Vanildo Lúcio, o nosso GD, Vandinho, Rafael Cruz, nosso estagiário, Emerson Pansieri, que vai gravar o que aí agora, Pansieri? Eu vou falar do Cruzeirão mais lindo do mundo daqui a pouquinho. Aí, então tá feito. Mas, ô Pedro, falando do Arana, cara, assim, eu não gosto muito de comparar a época em futebol, sabe? Apesar de adorar a história do futebol, eu não gosto muito de comparar a época, porque o jogo muda muito, né? Em todos os aspectos, né? Em condição de gramado, material esportivo, peso da camisa, peso da bola, intensidade de jogo, capacidade física dos atletas. Então, eu não gosto muito de fazer comparação de épocas, entendeu? Porque acaba que quando a gente compara a época no futebol, comete o erro dos europeus, que alguns dizem que o Cristiano Ronaldo é maior do que o Pelé. Né? Então, comparar a época em futebol, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é esse. E não se deve fazer porque o Pelé é inigualável. Mas, de toda forma, a turma adora aquela história, seleção Atlético de todos os tempos, né? Seleção do Palmeiras de todos os tempos. Cara, se a gente for falar de uma seleção do Atlético de todos os tempos, o Arana está no mínimo na briga pela lateral esquerda. Se a gente for pegar a era Mineirão, e começa lá em 65, cara, são 60 anos, eu só vejo o Odair, que é capitão de 71, título brasileiro, ou até o Paulo Roberto Prestes, que é um cara com uma história enorme no Atlético, podendo brigar com o Guilherme Arana por essa lateral esquerda. De toda forma, no meu time, e eu vi os três jogarem, eu colocaria o Arana. Então eu acho que assim, o Arana faz parte da história do Atlético, é um cara gigantesco, é titular do time que ganhou o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão em 2021. Isso é algo muito difícil, principalmente em se tratando de clubes de fora do eixo Rio-São Paulo. Só Cruzeiro e Atlético conseguiram isso fora do eixo Rio-São Paulo, tá? Então é uma marca muito grande. E o Arana não só foi o lateral esquerdo daquele time, como um dos destaques daquele time. Tanto que no ano seguinte, em 2022, ele só não foi à Copa do Mundo do Catar, que é a última Copa do Mundo, porque teve uma lesão séria já na reta final da temporada. Então, quer dizer, é um jogador gigante na história do Atlético, grande identificação com o clube, grande identificação com a torcida. Os ciclos acabam, os ciclos se encerram, mas o Arana sai do Atlético após 6 temporadas, deixando o seu nome marcado na história do clube, sem dúvida nenhuma, e para mim é o maior lateral esquerdo que eu vi com a camisa do Atlético. Guilherme Arana se despedindo do Galo. Vamos falar do Atlético, porque tem pressão carioca pra tirar o Hulk do Atlético. Que história é essa, Pedro Abílio? Boa noite. Um abraço, Romano, muito boa noite a você, Ale Oliveira e a todos na turma do bate-bola neste sábado. Esquenta, né, a informação sobre a negociação que pode tirar o ídolo atleticano do clube. Neste momento, a Itatiaia traz versões e apurações distintas, inclusive, né? Estamos com a nossa ponta, com o nosso correspondente Guilherme Abraão no Rio de Janeiro, e vamos trazer também o que temos aqui de Belo Horizonte. Romano, o negócio é o seguinte: há alguns dias vem sendo noticiada a informação sobre interesses diversos de clubes do futebol brasileiro no Hulk, que pode deixar o Galo depois de mais uma temporada, né? A sua quinta com a camisa do clube, 8 títulos, o 8º maior artilheiro da história do Atlético com 135 gols. Ele se tornou nesta temporada de 2025 que terminou, e o Hulk retornou a Belo Horizonte com o objetivo de definir
o seu futuro, se no Galo ou não, mas trabalhando nessa possibilidade com o seu staff. Afinal de contas, completa em 2026 40 anos de idade e já pensa, né, nos últimos capítulos da sua vitoriosa trajetória no futebol. Mas antes disso tudo, terá claro que definir onde vai jogar nesta temporada de 2026 e, ao que tudo indica, as coisas estão muito mais nas mãos do Hulk do que nas mãos do Atlético. Vamos aos pontos. Primeiro quero acreditar aqui, Romano, ao companheiro Vitor Lessa, lá no Rio de Janeiro, que trouxe informações neste sábado sobre avanço de negociações entre Fluminense e staff do Hulk. E aí surge uma informação que nós apuramos há pouco de que a advogada Marisa Elija, que representa o Hulk nas negociações de contratos com os clubes pelos quais ele joga, estaria em Belo Horizonte. O Atlético diz que não tem nenhum contato com a advogada neste momento e que não há reunião marcada para tratar de negociação. O clube entende que depois dessa reapresentação as coisas vão ser conversadas agora e não tem nenhuma notícia sobre essa proximidade do Hulk com outros clubes. Afinal, para o Atlético não chegou ainda na mesa nenhuma proposta oficial. Outro ponto. Foi noticiado também que existem pendências financeiras do clube com o atleta. O Atlético nega, diz que está tudo em dia com relação ao contrato e aos vencimentos do seu camisa 7. Portanto, as informações seguem. Os nossos colegas do GE nesta tarde também falaram sobre um avanço no acerto do Fluminense com o staff do Hulk, com relação a bases salariais, a previsão de contrato, de tempo, né, em que ele poderia permanecer no Fluminense. Vamos às 6h49, Romano, trazer a situação contratual. O Hulk tem até o fim deste 2026 vínculo com o Atlético, que foi veemente ao afirmar no fim de semana da semana passada, depois de uma reunião da cúpula do futebol, que não vai negociar o Hulk com outro clube do futebol brasileiro. Portanto, precisaria o Hulk negociar uma rescisão, pagamento de multa, quem sabe até o próprio clube interessado, no caso do Fluminense, para que ele deixasse o Atlético antes do fim do contrato, porque para o Galo o interesse seria apenas negociá-lo com o futebol do exterior e não com o Fluminense. Mas informações dão conta, né, de que o Flu não desistiu do negócio e, através de pessoas ligadas ao Mário Bittencourt, hoje presidente do Fluminense, estaria sim sustentando contato e conversas com o staff do Hulk. Romano. Deixa eu trazer aqui o repórter digital da Itatiaia, nosso correspondente no Rio de Janeiro, Guilherme Abraão, que vai trazer agora o que está sendo falado no Rio de Janeiro com relação ao Fluminense, que quer levar o Hulk para a cidade maravilhosa. Fala comigo, Abraão. Salve, Romano, e pessoal ligado aí na turma do bate-bola. O Fluminense está confiante na contratação do atacante Hulk. A situação hoje é a seguinte: o Fluminense tem conversas com o atacante desde dezembro e o staff do jogador e o próprio jogador já acenaram positivamente com uma eventual transferência para o tricolor carioca. A questão que pesa é a seguinte: o Atlético não quer se livrar do seu ídolo. Como é que funciona hoje a negociação? Entre Fluminense e Hulk está bem encaminhado. O próprio Fluminense trata a contratação de Hulk como algo dentro do seu orçamento, ou seja, o Fluminense entende que os valores pedidos pelo jogador estão dentro do que pode ser oferecido. O principal trunfo do Fluminense hoje é o tempo de contrato. Hulk tem vínculo com o Atlético até o final desse ano e o Fluminense finaliza com um contrato mais longo, apesar da idade de quase 40 anos do atacante do Galo. O Fluminense entende que, assim como fez com o goleiro Fábio, pode ser um jogador de carreira, algo que você consiga estender por mais tempo e você pode oferecer um contrato de 2 a 3 anos para o Hulk. A ideia inicial é essa. O jogador tem amigos hoje no Fluminense, em especial o volante Otávio, e ele vê com bons olhos a vinda para o Rio de Janeiro. A questão realmente que pesa nesse momento é o Atlético liberar o jogador. Fontes ligadas ao próprio Fluminense e ao próprio Atlético garantem que a negociação com outro clube brasileiro neste momento é inviável. O que o Fluminense aguarda é apenas essa sinalização positiva do Atlético. Isso tem que partir também do próprio Hulk para liberar a negociação e acertar com o Fluminense. Beleza, Romano? Um abraço a todo mundo ligado aí na turma do bate-bola.